Estou grato a Deus pelo privilégio de partilhar com você mais uma vez a palavra de Deus. Hoje eu quero conversar com você sobre o texto de Gênesis, capítulo 26, pensando com você sobre o tema Como prosperar no deserto. A Bíblia diz que havia fome na terra naquela época. Era uma crise de proporção mundial, uma crise severa. Não uma crise apenas de coisas supérfluas, mas as pessoas estavam passando fome. Havia falta de provisão. O desespero havia tomado conta de todos. E diz a Bíblia que Isaac vai a Gerar, a terra dos filisteus. E Deus diz para ele: Isaac, não desça ao Egito. E a Bíblia diz que Isaac fica naquela terra e ele semeia naquele deserto. E Deus multiplica a sua semeadura e ele se torna um homem riquíssimo. Deus abençoa a vida dele. Ele cava poços e os filisteus vêm entulhando seus poços. Ele não cria dificuldades com seus contendores, vai adiante cavando novos poços e Deus abençoando e prosperando a sua vida. E ao final diz o texto que os próprios inimigos reconciliam-se com ele em virtude da bênção de Deus sobre a sua vida. Eu quero partilhar com você alguns desses princípios que você deve ter, que devem nortear a sua vida para que você também prospere no seu deserto. O primeiro princípio que nós precisamos aprender é que nós não podemos nos desesperar na hora da crise. Crise é uma oportunidade, é uma encruzilhada. Ou você põe o pé na estrada da vitória, ou você desce para os atalhos da derrota e do fracasso. Sempre que você enfrentar uma crise, escute a voz de Deus. Não siga os seus próprios instintos, porque é possível que você tome decisões erradas, faça escolhas perigosas. A Bíblia fala, por exemplo, na família de Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion, que no momento de fome e de crise econômica na cidade de Belém, a casa do pão, resolvem sair da cidade. Resolvem buscar uma alternativa para a crise circunstancial e fogem para Moabe. E lá em Moabe aquela família fica por cerca de 10 anos. E diz a Bíblia que ali eles tentam fugir da fome e encontram a doença. Eles tentam fugir da crise financeira e encontram a própria morte. Morre Elimeleque, morre Malom, morre Quilion e Noemi fica só, viúva e pobre em terra estrangeira. Nem sempre fugir na hora da crise é a melhor alternativa de enfrentar a crise. Peça direção a Deus. Deus disse para o Isaac: não desça ao Egito. Não tente buscar alternativas fáceis, mas que serão um laço para a sua vida. Não negocie princípios, não transija com valores, não venda a sua consciência. A crise vai passar, Deus está no controle da situação. Descansa o seu coração em Deus e não se desespere. O segundo princípio que precisamos aprender: como vencer, triunfar, prosperar no deserto. Não negocie princípios e valores na sua família, no seu casamento. Diz a Bíblia que Isaac, estando em território filisteu, ele, ao ser perguntado acerca da sua mulher, Rebeca, que era uma mulher muito bonita, ele tenta salvar a sua pele, colocando a sua mulher na vitrine do desejo, dizendo o seguinte: ela é minha irmã. E essa mentira custou muito caro para Isaac, porque na verdade Isaac nega publicamente a relação mais profunda e íntima pela qual ele devia zelar no plano humano. Se você ler nas entrelinhas, a partir dessa mentira de Isaac, não assumindo publicamente os riscos do seu casamento, para salvar a sua pele, ele coloca a sua mulher em perigo, na vitrine do desejo e da cobiça,
A partir dali, se você prossegue a leitura no livro de Gênesis, não há mais diálogo entre aquele casal. Agora a Rebeca escuta o Isaac atrás da porta. Eles não têm mais comunicação, porque quebrou-se um princípio vital na relação conjugal, que é o princípio da fidelidade, da confiança, de assumir um compromisso não só no aspecto privado do lar, mas no aspecto público, para fora dos portões. Você precisa tomar muito cuidado, sobretudo num tempo em que a família está sendo tão bombardeada, onde os princípios e valores estão sendo pisados e escarnecidos, para você não negociar esses absolutos na sua vida, na sua família, no seu casamento. Não abra mão da fidelidade conjugal, não transija com a sua consciência, não negocie valores e princípios absolutos na sua vida, porque se você fizer isso, você sofrerá perdas irreparáveis, você colherá uma colheita maldita, você colherá frutos amargos dessa semeadura insensata. Invista na sua família, preserve o seu casamento. Em tempo de crise, é tempo de investir ainda mais na sua família. Mas há um terceiro princípio que esse texto nos mostra. Em tempo de crise, é hora de você semear no seu deserto. Esta é uma hora que as pessoas não querem semear, onde as pessoas dizem, não vai dar certo, não vai funcionar, ninguém está colhendo nada, não está chovendo, o tempo não está para semeadura, e muitas pessoas recuam, outras desistem, outras com pessimismo lançam os seus agouros, dizendo que é insensatez você semear. Mas diz a Bíblia que Isaac semeou naquele deserto, e ele colheu a 100%, porque a boa mão de Deus foi com ele para abençoá-lo. Num tempo em que ninguém acredita, você precisa acreditar. Num tempo em que estão todos recuando e retrocedendo, você precisa avançar. E numa época em que todos dizem não tem jeito, não tem saída, não tem solução, você precisa crer que Deus está no controle. Você não é guiado pela vista, você é guiado pelas mãos da providência divina. Então você não tem que olhar para a circunstância, você tem que olhar para Deus. Não são os economistas, não é o rumo da economia mundial, não é a circunstância imediata que cerca a sua vida, a sua família, a sua empresa, que vai determinar os rumos da sua vida. Olha para Deus, semeia no seu deserto, porque Deus pode fazer o seu deserto florescer e frutificar. Mas há um quarto princípio. E o quarto princípio é que você não deve entrar em brigas, em contendas, em disputas desnecessariamente. Logo que Isaac começou a prosperar e a se enriquecer em Gerar, diz a Bíblia que ele provoca uma reação na mente, no coração do povo daquela terra. Eles passaram a ter ciúmes, invejas, e olharam a Isaac com olhos de reservas. Eles não olharam para ele de bom grado mais, e passaram a invejá-lo e a não querê-lo mais naquela terra. E diz a Bíblia que os pastores de Isaac iam cavando poços e colocando nesses poços os nomes antigos dos poços que Abraão havia cavado. E diz a Bíblia que os filisteus vinham soterrando esses poços, enchendo esses poços de entulho e de terra. E a Bíblia diz que Isaac não contendia com eles. Por isso, chamou aqueles poços de Sitna, de Ezeque. E ele vai para frente, e ele abre um poço, e os filisteus entulham o poço. Ele abre um outro poço, os filisteus entulham aquele outro poço. Ele não briga, ele não entra em contenda, ele vai para frente, ele vai abrindo novos poços, até que ele abre um poço, e os filisteus não contendem, e ele coloca o nome nesse poço de Reobote. Com este, os filisteus não contenderam. Deixa eu lhe dizer, muitas vezes você gasta suas energias, o seu tempo,
você desgasta a sua saúde, você entra numa depressão, você perde noite de sono, você perde o apetite, você entra em crise pessoal e familiar, porque você entra em muitas brigas desnecessárias, você entra em muitas contendas desnecessariamente. Sabe, você precisa ser manso. A mansidão é um fruto do Espírito. Mansidão é quando você tem um direito e abre mão dele. Você não briga pelos seus próprios direitos, você confia esses direitos a Deus, porque é Deus quem abençoa você, é Deus quem faz você prosperar, é Deus quem conduz você em triunfo. Não entre em contendas, não entre em brigas, não entre em querelas, não entre em disputas, porque isso vai lhe trazer dor de cabeça, amargura, sofrimento, desespero, e todo lucro que você possa vir a oferir dessas contendas terá um sabor amargo para você. A Bíblia diz que Isaac foi um homem manso, ele não contendeu, ele não brigou, ele não entrou em contenda. Sabe, isso é tão importante, porque a Bíblia mostra que um homem que domina a si mesmo é mais forte do que um homem que domina uma cidade. Destempero emocional, desequilíbrio, briga, valentia carnal, isso é para aqueles que não conhecem a Deus. Mas se você é um filho de Deus, se você confia que Deus está no controle da sua vida, então não entre em contenda, vá cavando seus poços, vá fazendo novos investimentos, vá crendo que Deus está no controle, vá aguardando a intervenção de Deus na sua vida, e Deus há de honrar você nessa jornada. Mas ainda há um último princípio, e este princípio é o seguinte: cave novos poços. Note você que a primeira coisa que Isaac fez foi reabrir os poços entulhados lá do passado, aqueles mesmos que Abraão havia aberto. E agora diz o texto que ele não se contenta em apenas voltar às experiências boas do passado, mas ele faz novos investimentos para o futuro. Isso tem uma aplicação espiritual maravilhosa. Nós não precisamos correr atrás de novidades, nós precisamos voltar às veredas antigas, nós não precisamos seguir as coqueluches das novidades que surgem no mercado da fé. Nós temos que voltar ao antigo evangelho. Mas as experiências grandiosas do passado não podem ser o limite máximo da nossa caminhada. Nós podemos abrir novos poços, nós podemos buscar novas, gloriosas e benditas experiências com este Deus vivo e verdadeiro. Nós podemos voltar-nos com todo o nosso coração para a palavra de Deus, porque existem mananciais benditos para nós. A Bíblia diz que aquele que crê em Cristo, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E então eu quero dizer para você algo maravilhoso neste momento. Deus concedeu a Isaac duas grandes bênçãos. A primeira delas é que Deus o fez prosperar no deserto. Deus o abençoou, Deus cumpriu a sua promessa. E a segunda bênção é que ele teve o privilégio